Boa noite a todos. Saber a sessão do Jornal do Mato Grosso. O nosso posso considerar aprovada ou consideração? Aprovada. Temos com o primeiro da pauta, que é o processo 1/2009, a relatoria do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, e está adiada em razão do pedido de vista do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, que está justificadamente ausente. O segundo, que é o processo número 1911/2011, relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. O julgamento da conclusão adiada em razão do pedido de vista do Dr. Sebastião Derrudo Almeida. Só o Vacilês está faltando votar, né? Se não me engano. Sim. Então, adiada pelas razões dadas pelo doutor Vogal. O terceiro, processo 8042/10/2008, recurso eleitoral, relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Há um pedido de vista do Dr. André Luiz Andrade Posetti, e Sua Excelência já me informaram que os autos foram encaminhados ainda ao gabinete em razão do acerto taquigráfico e outras providências que estão sendo tomadas. Então, também está adiada a continuação do julgamento. Quarto da pauta, processo 1571, iniciado o julgamento, rejeitada a preliminar de carência e prejudicada a preliminar de decadência, a relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, o Dr. Pedro Francisco da Silva pediu vista. Também não houve tempo hábil, né? Então está adiada a continuação do julgamento. Então agora iremos para os pedidos de preferência e sustentação oral. O sexto da pauta, o 4.6, o processo número 543239010, prestação de contas de Alexandre Pinto Liberati, da relatoria do excelentíssimo senhor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. O parecer pela desaprovação das contas, com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado, se trata de uma prestação de contas do candidato Alexandre Pinto Liberati, que não as prestou em relação às eleições de 2010, aduzindo que o prazo final para o desencargo de tal incumbência expirou no dia 2/11/2010, segundo dispõe o artigo 26 caput da resolução 23.217. Esclarecendo aqui, o órgão técnico que iniciou esse procedimento, anunciando a não prestação das contas. Frustrada a tentativa de notificação pessoal, o candidato foi intimado por meio de edital, tendo requerido dilação de prazo. O requerente prestou contas, então, as folhas 47 a 89. Analisando os documentos apresentados, o órgão técnico emitiu relatório preliminar apontando a necessidade de diligências. Devidamente intimado, o requerente requereu dilação de prazo, tendo sido deferido mais 10 dias. O candidato prestou informações e juntou documentos. Após análise das informações prestadas e da documentação apresentada, a CCIA, em relatório conclusivo, se manifestou pela desaprovação das contas. Intimado, o candidato apresentou informações e prestou contas retificadoras. O órgão técnico, então, se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas e adota a Procuradoria Regional Eleitoral pela reprovação das contas em questão. É o relatório. Para ver a sustentação oral, por favor.
parecer. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Rui Ramos, excelentíssimo senhor relator, doutor Jorge Tadeu, excelentíssimo senhor procurador Tiago Lemos, demais juízes que compõem a corte. Esse caso é de uma simplicidade enorme. O que está em discussão aqui é apenas uma irregularidade apontada e que foi considerada sanada ou aceitável ou não suficiente para ensejar a reprovação das contas da ótica do órgão técnico. Contudo, o doutor procurador, em seu parecer, ele manifestou a discordância e manifestou pela reprovação pelo simples fato de que existem pagamentos que não foram feitos com cheque ou através de transferência eletrônica. Foram apenas 2 saques efetuados dos minúsculos valores de R$ 1.500, que foram utilizados para pagar 2 cabos eleitorais, e um segundo saque de R$ 1.000 utilizado para pagar um terceiro cabo eleitoral de R$ 1.000. Os documentos que comprovam esses pagamentos estão acostados nos autos. Em casos de situações análogas em processos em julgamentos anteriores, esse tribunal já fixou o entendimento de que era possível o saque na boca do caixa para pagar, principalmente, e eu acho que a exceção foi aberta com o entendimento de que essa exceção ela se dirigia, ela se prestava a facilitar a vida do candidato no que diz respeito a pagamento de trabalhadores, de folha de pagamento, pagamento de pessoal. O próprio órgão técnico, em momentos anteriores ao pleito, naqueles treinamentos que faz para candidatos, para servidores, colocou essa possibilidade de forma que todos os partidos e todos os candidatos que participaram, que de alguma forma tomaram conhecimento dessa orientação, começaram o processo com essa ideia de que era possível sacar excepcionalmente o dinheiro para pagar cabos eleitorais. Foi o que fez esse candidato. E apenas 2 saques para pagar 3 cabos eleitorais. A prestação de conta é minúscula. Não sei exatamente o valor, mas acho que é alguma coisa que não passa de R$ 10.000 o total de gasto do candidato. O tribunal, esse tribunal já tinha fixado o entendimento de que é possível a realização de saque na boca do caixa para pagamentos diversos, quando o quadro contábil permite a aferição da regularidade dos recursos arrecadados e o seu trânsito pela conta bancária respectiva e o seu emprego nas despesas apresentadas documentalmente pelos candidatos. É exatamente o que aconteceu aqui. O quadro contábil é minúsculo, não oferece nenhuma dificuldade, o recurso transitou pela conta bancária, foi sacado com cheque e foi pago, e os comprovantes estão acostados nos autos. Ao manifestar o seu parecer pela desaprovação, o doutor procurador fixou o entendimento de que a exigência de abertura e de que os recursos transitem pela conta bancária se prestam, têm a finalidade de permitir controle. Certamente, saber de onde veio o dinheiro e para onde ele foi. Nesse caso, essa possibilidade é total. O dinheiro transitou pela conta bancária, os saques foram feitos através de cheques avulsos, que aparecem nos extratos. No registro dos pagamentos, já faz referência que foi utilizado aquele cheque para sacar aquele dinheiro para efetuar aquele pagamento que está documentalmente comprovado nos autos. O procurador alega que a partir do momento em que o dinheiro é sacado na conta bancária, já não se tem mais registro seguro da sua destinação. Ora, a destinação, ela se comprova através do documento fiscal que é coberta a despesa. Em sua grande maioria, notas fiscais e, nas exceções que a legislação permite, recibos, como é o caso de pagamento de pessoal.
No caso presente, os 3 recibos estão nos autos. Questionar essa destinação equivale a suspeitar da idoneidade do documento fiscal, que acoberta a despesa. O documento fiscal, no meu entender, ele tem uma presunção de veracidade. Uma nota fiscal, um recibo, até prova em contrário, ele é um documento idôneo. Se o documento está nos autos, está assinado pelo destinatário do pagamento, então eu penso que não há discussão. Então, o TSE também, na mesma linha do entendimento fixado aqui por essa corte, num julgamento muito semelhante, ele fixou o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 9.504 não se aplica à espécie, pois as despesas efetuadas com combustíveis e cabos eleitorais foram pagas com recursos provenientes da conta bancária regularmente aberta para a movimentação financeira da campanha. É exatamente o caso aqui. O dinheiro transitou pela conta e foi utilizado para pagar não combustível lubrificante, pagar pessoal, que é o que justifica a exceção aberta pela corte e orientada previamente pelo órgão técnico, que inclusive se manifestou pela aprovação com ressalva. Esse tribunal tem decidido pela aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no julgamento das contas de campanha, quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade. Penso que aqui não há que se falar em comprometimento da regularidade, porque a situação é muito clara, claríssima. O dinheiro está na conta, transitou pela conta, os extratos estão na conta, e a destinação está comprovada através dos recibos, que também estão acostados autos. Então, eu penso que aqui tem que discordar, peço vênia ao doutor procurador, por quem eu nutro um grande respeito e admiração, mas eu peço vênia para discordar e pugnar pelo provimento do recurso para reformar a decisão aliás, aqui não se trata de recurso, aqui é prestação de conta, pelo julgamento, pela aprovação das contas. É o que se pede. Parecer? Mantido escrito, para a palavra, excelência. Como já bem explicitado pela douta defesa, a questão aqui se resume a 2 cheques. 2 retiradas na boca do caixa, uma de R$ 1.500, outra de R$ 1.000, que de fato estão acobertadas com recibos da Justiça Eleitoral. Mas também é público já de todos os que acompanham os nossos julgamentos que a minha posição segue justamente a posição do ilustre Procurador Regional Eleitoral, porque eu entendo que todos os recursos, quando não demonstrado nos autos a impossibilidade de se fazer o pagamento mediante cheque ou através de transferência, devem transitar pela conta de campanha. Eu cito aqui apenas um artigo que eu venho citando para demonstrar o porquê disso. Como eu tenho repetido aqui inúmeras vezes, os recursos de campanha ou vêm do fundo partidário ou vêm de doações, que normalmente são depois descontadas no imposto de renda. E isso faz com que todos os recursos praticamente utilizados em campanha são, em princípio, públicos e por isso tem que obedecer todas as regras de prestação de contas da gestão pública. Então, por esse motivo, porque dar recibo, infelizmente ainda no nosso Brasil, permite uma série de não verdades que passam a ser verdades contabilizadas ou verdade contábil, que nem sempre representa a realidade dos fatos. Então é por isso que eu sigo esse norte. E eu cito aqui, vou reler só para a gente relembrar, um artigo do Procurador do Estado de Alagoas, Fausto de França Júnior, que diz justamente isso: sacar na boca do caixa esvazia essa tentativa de controle e equivale a não abertura de conta,
pois a conta admitida à movimentação em dinheiro vivo não faz os registros comprobatórios, que são a teleologia da imposição de sua abertura e que possibilita investigação eficaz posterior. Com efeito, a prática não permite a comprovação efetiva de que o dinheiro sacado ingressará na conta do credor e mesmo facilita esquemas de notas frias, de falsificações de recibos e outros documentos pouco idôneos, e até de possível utilização de recursos da conta para fins não eleitorais, ou seja, despesa fora do rol taxativo do artigo 26 da Lei 9.504. Por outras palavras, só é possível movimentação de recursos da conta de campanha por meio de cheque nominal ou transferência e para fins de gasto de campanha, sendo que saque em espécie fere a transparência e também a legalidade, pois não se terá a comprovação de fonte fidedigna de que o credor recebeu a quantia como faz prova de qualidade, por exemplo, um microfilme de cheque nominal sacado pelo credor. Então, é verdade, como disse a defesa, que os valores são pequenos, representa em torno aí de pouco mais de 15% do valor da campanha, mas nessa porteira que se abre, no meu entender, passa uma boiada muito grande, que pode virar R$400 mil. Então, por essa razão, eu mantenho essa posição no sentido de desaprovar as contas do candidato, com base nesses argumentos já repetidos por demais nessa corte. Então, voto pela desaprovação das contas de Alexandre Pinto Liberati, com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504/97. É como voto, senhor presidente. Voto, doutor Pedro Francisco da Silva. Estou na sequência. Assim, senhor presidente, realmente esse tema do chamados cheques guarda-chuva tem se tornado uma temática tormentosa para a sua resolução. Eu tenho procurado construir um entendimento a respeito disso, considerando dois aspectos. Primeiramente, o valor da operação, montante da operação. Me parece que isso é significativo. Qual foi efetivamente o valor movimentado por cheques sacados na boca do caixa? E a outra situação, eu me pergunto sobre a inexigibilidade de conduta diversa do candidato. Se seria possível o candidato adotar uma outra conduta ou se, diante daquela realidade, não seria possível a ele efetuar um pagamento mediante emissão de cheques ou até de transferência bancária. Sabemos todos que no decorrer de uma campanha eleitoral, muitas vezes os candidatos se deslocam para os lugares mais longínquos e muitas vezes estão em locais que sequer existe um comércio, não há como emitir uma nota, enfim. Então, me parece que esses dois aspectos são significativos para uma perfeita compreensão e aplicação dessa norma. De modo que eu estou entendo, portanto, que a legislação tem que ser cumprida no sentido de que todo recurso deve ser movimentado na conta bancária, que os pagamentos têm que ser feitos em cheques ou por transferência bancária, mas que o julgador poderá ponderar algumas realidades concretas, considerando esses dois aspectos, o valor da operação e inexigibilidade de conduta diversa do candidato. Na hipótese aqui em julgamento, eu penso que poderia se fazer uma ressalva, uma flexibilização da aplicação dessa norma, exatamente pelo valor do montante da operação. Aqui nós estamos falando de R$ 2.500, saques que foram emitidos, um cheque de R$ 1.500 e um outro de R$ 1.000. Ao que me parece, embora uma atitude contrária à legislação, ela merece ser contextualizada.
E eu iria perguntar ao eminente relator qual seria o valor total do gasto de campanha, mas Vossa Excelência já me esclareceu aqui durante sua fala que seria esse valor de 2.000, certamente 15% do total do montante. Então nós não estamos falando de valores significativos, e eu vejo uma potencialidade, uma atitude com uma potencialidade muito reduzida de promover uma influência no processo eleitoral. Então, em razão dessas considerações, e quero dizer que estou fazendo isso com a maior lealdade intelectual possível para encontrar uma racionalidade na aplicação dessa norma, de modo que privilegie a aplicação da lei, a segurança do processo eleitoral, a justiça e as regras do jogo, mas sem desconsiderar algumas situações concretas que podem ser ressalvadas ou chegarmos a uma flexibilização da aplicação da norma. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu quero pedir vênia ao eminente relator e assim também ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral para abrir a divergência no sentido de que, sendo as únicas irregularidades apontadas nas contas do candidato o saque de R$ 1.500 e um outro saque de R$ 1.000, com saque, portanto, para pagamento de valores em espécie, eu entendo que a situação não justifica o rigor da norma, portanto, eu voto pela aprovação das contas. Só esclarecendo, eu aprovaria a conta com ressalvas, em razão exatamente dessa situação, que não é uma coisa, não deveria acontecer dessa forma, porém, pode ser flexibilizado em razão da operação e mais aqui propriamente do valor da operação. Mas podemos ter situações em que levaremos em conta também se seria possível ao candidato efetuar esses pagamentos, e aí poderíamos considerar, inclusive, o que o tribunal já tem decidido aqui sobre situações de valores nos quais seria impossível o pagamento mediante emissão de milhares e milhares de cheques. Então, todas essas questões poderão ser equacionadas no caso concreto. Então, eu voto, senhor presidente, com a vênia do eminente relator e do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas com ressalva. Doutor André Luiz Andrade Posetti, com voto. Senhor presidente, boa tarde, eminentes pares, doutor procurador, advogados presentes. Como bem pontuou o doutor Pedro, eu só teria a acrescentar que essas contas, esse dinheiro, mesmo que em valor ínfimo, ele transitou pela conta bancária e obteve um parecer favorável da CCIA, que é o órgão de controle desse egrégio tribunal. Com essas considerações, eu vou pedir vênia ao doutor relator e à procuradoria e acompanhar o voto divergente na aprovação com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Trabalhador José Ferreira Leite, com voto. Voto com uma divergência aberta pelo Dr. Pedro Francisco da Silva. Doutor Sebastião Rodomeno, com voto. Senhor presidente, minha posição é por demais também clara, definida aqui dentro deste colegiado, no sentido de que, transitando pela conta o recurso arrecadado e devidamente comprovado através de planilha contábil e documentação, parece-me que esse é o caso dos autos, a aplicação dos recursos, não há por que se desaprovar, razão pela qual eu também sigo a divergência, aprovando com ressalvas a conta. Perfeitamente. Então, o tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do primeiro vogal. Parecer é pela desaprovação das contas dessa conclusão do julgamento. Também com preferência com sustentação oral, o número 10 da pauta, relatoria do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite.
Trata-se do processo 434718-2010, uma representação feita pela distribuição de Vale Combustível Eleitores, Sinop MT, eleições 2010. Representante do Ministério Público Eleitoral. O representado José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho. Existe pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Lauro José da Mata. Palavra do outro relator. Egrégio plenário, o relatório assim está consignado. Cuida-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Joaquim de Souza Filho, conhecido por Baiano Filho, atualmente deputado estadual, candidato ao referido cargo à época dos fatos, por suposta captação ilícita de sufrágio nos termos do artigo 41A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, consistente na distribuição de vale combustível a eleitores que não estariam trabalhando em sua campanha eleitoral com o fito de obter-lhe o voto. Consta na exordial que no dia 2 de 10 de 2010, véspera das eleições daquele ano, 3 pessoas foram abordadas por policiais federais, abastecendo seus veículos no Alto Posto Modelo, em Sinop, mediante a entrega de vale combustível sem identificação do beneficiário, fornecido previamente pelo representado em troca de voto. O representante alega a existência de provável fraude nos contratos de prestação de serviços e de locação de veículos, firmados entre o representado e aquelas pessoas, porquanto foram assinados em sequência no mesmo dia e sem testemunha. Instrui os presentes autos com procedimento preparatório eleitoral número 10 de 2010 da Promotoria Eleitoral de Sinop, contendo cópias dos tickets combustíveis apreendidos, de contrato de prestação de serviços para a campanha eleitoral, alguns voluntários, outros onerosos, bem ainda de locação de veículo, também com a mesma finalidade. Em sua defesa, o representante afirma que a aquisição de combustíveis do Alto Posto Modelo foi declarada em sua prestação de contas da campanha. Ainda suscita a autenticidade dos documentos apresentados como prova de que as pessoas apontadas como beneficiárias prestavam serviço à sua campanha, salientando que os contratos de cessão ou locação de veículos teriam sido objeto de análise por esta Corte Eleitoral nos autos do processo 4578-45/2010, que nesse ponto considerou que os referidos gastos foram devidamente comprovados conforme acórdão número 20.175, junto à roda de testemunha, pleiteando ao final a improcedência da demanda, ao argumento de que o abastecimento de veículos contratados na campanha não caracteriza a captação ilícita de sufrágio. Carta de ordem para oitiva das testemunhas cumpridas pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral de Sinop, conjuntada da mídia da respectiva audiência, tendo sido homologada a desistência da oitiva de Haroldo Alves dos Santos. Intimadas, as partes não apresentaram pedido de nova diligência. Seguiram-se as alegações finais, oportunidade em que a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela improcedência da presente representação, ante a ausência de comprovação de materialidade do ilícito eleitoral suscitado, consignando ainda que os mesmos fatos aqui relatados foram objeto de inquérito policial autos 5024/2010, o qual restou arquivado por iniciativa do parquê folha 295-297. Por sua vez, José Joaquim de Souza Filho, ora representado, apresentou alegações finais às folhas 306, 331, requerendo que esta representação eleitoral seja julgada totalmente
improcedente. É a síntese, senhor presidente, a título de relatório. Relatório. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. A questão aqui é simples, já foi analisada em 2 outros processos, o mesmo fato, por esse tribunal. Em Sinop, 3 eleitores, 3 pessoas, foram presas abastecendo um determinado posto de gasolina, foram abordadas pela Polícia Federal, detidas, abastecendo com vales, requisições emitidas pelo candidato representado. Supôs-se naquele momento que se tratava de compra de votos, de captação ilícita de sufrágio. Mas ao longo da instrução, inclusive da investigação criminal que sucedeu a essa prisão, ficou muito bem caracterizado que as pessoas detidas, surpreendidas ali no posto, eram cabos eleitorais do candidato. Os carros estavam registrados na sua campanha. Não houve, portanto, comprovação de distribuição de combustível a eleitor, vantagem a eleitor. A situação aqui está muito longe daquelas situações que já ocorreram e que corriqueiramente ocorrem quando se observa filas e filas em postos de gasolina, com distribuição indiscriminada de combustível a eleitores, a pessoas que chegam ali no momento com seus carros e conseguem abastecer. Aqui não, foram 3 pessoas que abasteceram, todas elas com vales, já traziam essas requisições e eram pessoas que estavam a serviço do candidato. Então ficou provado esse vínculo, tanto das pessoas quanto dos automóveis, de forma que o combustível recebido nessa situação não caracteriza vantagem indevida, menos ainda contraprestação pela obtenção do voto. Não há nenhum elemento que permita presumir a barganha de votos nesse caso. Lembro que na prestação de contas do candidato, essa situação foi analisada, a prestação de contas foi reprovada, as contas foram reprovadas, mas não por esse motivo. Quanto a esse ponto, o tribunal reconheceu que ficou caracterizada a entrega de combustível para cabos eleitorais, o que não é ilícito, que é permitido pela legislação, abastecimento de veículos que estão a serviço da campanha. No inquérito policial, também se reconheceu a ausência de base empírica para uma persecução penal por corrupção eleitoral. O inquérito foi arquivado por esse motivo. De forma que eu não vejo como, na ação civil de captação de sufrágio, que é a que se está analisando nesse momento, haja possibilidade de se sustentar uma solução diferente. As provas são as mesmas, de forma que, sem mais delongas, senhor presidente, eu requeiro seja julgado improcedente a ação. Boa noite a todos. Em primeiro momento, poderia parecer despiciando, desnecessário até essa manifestação, até porque é de conhecimento público já nos autos o parecer da douta Procuradoria conforme manifestação nesse momento, mas apenas em respeito e em homenagem a essa casa que eu tanto prezo na minha atividade profissional, eu aqui venho para, da forma mais rápida possível, apenas talvez acrescentar que o que num primeiro momento as circunstâncias indicariam determinada situação, e é absolutamente normal e correto que as autoridades investiguem em defesa da lisura do pleito, em defesa da normalidade, apurada, levada a efeito a instrução, configurou-se não ser o que inicialmente parecia uma situação de abastecimento indevido, abastecimento de veículos em troca de votos. Até porque, como consta dos autos, era uma carreata comunicada à Justiça Eleitoral, dali da Zona Eleitoral de Sinop, uma carreata que, realizados os depoimentos dos policiais federais, foram claros no sentido de terem acompanhado a carreata, viram inclusive veículos que
que eles tinham apreendido um dos veículos, um dos policiais confirma que estava na carreata. Enfim, sem maiores delongas, apenas para dizer que nós estaremos sempre em defesa dessa atuação da Justiça Eleitoral. Ela é extremamente louvável e a cada dia aprimora-se o processo eleitoral com essa busca de se conhecer a verdade, o que ocorreu, e no devido processo legal, com a garantia, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório na sua plenitude. Eu tenho certeza que esse tribunal, como sempre, e mais uma vez o Ministério Público mostrando o que é corriqueiro, um senso de justiça, um bom senso na sua atuação aqui nessa casa, vem pugnar como essa defesa pela improcedência. Então, sem maiores delongas, em respeito ao tempo e à paciência de Vossas Excelências, apenas reafirmo pela improcedência a defesa e, aproveitando a oportunidade, porque não falarei aqui antes do dia 26, até porque me parece que não tem outra sessão, dizer que como advogado, apenas agora fazendo, vamos dizer, o social, foi uma honra ter atuado nesse tribunal na presença de um juiz que se despede daqui a pouco. Nós acompanhamos pela imprensa que encerra o seu mandato, o Dr. Jorge Tadeu, advogado militante que foi, magistrado de carreira hoje, que passou por esse tribunal. Tenho certeza que, especialmente os seus pares, nos seus votos, nas suas manifestações aqui, em muito foram, vamos dizer assim, acresceram muito nos seus conhecimentos com a presença de Vossa Excelência. Foi uma honra nas oportunidades que tive de trabalhar com Vossa Excelência, ir ao gabinete, levar memoriais ou aqui nessa tribuna. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, egrégio plenário, a própria autora da representação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, fez consignar por escrito e agora verbalmente a improcedência da representação por ela formulada, assentando essa convicção na ausência da comprovação de materialidade do ilícito eleitoral suscitado. Então, parece-me totalmente desnecessária a leitura do voto, uma vez que o voto é no sentido da manifestação do Ministério Público Eleitoral. Então, eu estou julgando improcedente a representação, conforme pediu a própria autora desta. Nesse sentido, eu voto. Uma divergência, ou possível declarar o resultado? Por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do relator e em consonância com a manifestação ministerial. Apenas pedido de preferência, sem sustentação oral. Relatoria do desembargador José Ferreira Leite. É o 11º da pauta, 4.11, processo 760-2012, mandado de segurança, impetrante João Manica, impetrado o juiz da 33ª Zona Eleitoral, Peixoto de Azevedo. Parecer pela concessão do mandamos, palavra ao eminente relator. Relatos, presidente. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por João Manica, objetivando, em síntese, seja determinado a alegada autoridade coatora, no caso, o juízo da 33ª Zona Eleitoral, de Peixoto de Azevedo, que proceda à sua diplomação na condição de suplente de vereador daquela municipalidade. A douta magistrada da 33ª Zona Eleitoral indeferira o pedido de expedição de diploma ao argumento de que o então peticionante, ora impetrante, não estava em situação regular quanto à filiação partidária no momento do pedido, tendo prestado informação neste site acerca da existência de procedimento eleitoral de dupla filiação, o que, nos termos da lei, acarretará a nulidade de ambas as filiações detectadas. A medida liminar pleiteada fora denegada, prestando-se à autoridade supostamente coatora as informações pertinentes.
a ilustrada Procuradoria Eleitoral manifesta-se pela concessão da segurança. O agravo regimental interposto, objetivando combater a decisão monocrática negatória da liminar pleiteada, tendo este relator realizado o juízo de retratação para efeito de conceder a liminar vindicada, trazendo o feito a julgamento plenário nos termos do que dispõe os artigos 70, parágrafo 4º e 80, ambos do regimento interno da Casa, eis o sucinto relatório, Egrégio Tribunal. Doutor, Senhor presidente, o caso aqui é bem simples, sob a perspectiva jurídica. O que ocorreu? O candidato era suplente, uma das vagas de vereador, conseguiu na justiça comum o direito de obter a posse, salvo engano, porque o titular havia se desfiliado do partido político pelo qual se elegera. E ao requerer o diploma à Justiça Eleitoral, teve como resposta a negativa da juíza da sua zona, ao argumento de que também ele havia se desfiliado. Me parece que, primeiramente, houve um erro crasso, com todo o respeito aos juízes que atuaram, e tenho certeza que a intenção foi a melhor possível, mas do ponto de vista técnico, houve um erro crasso na primeira decisão da Justiça Comum de se resolver sucessão de mandato, sucessão no cargo de vereador, em razão de desfiliação. Todos sabemos que compete à Justiça Eleitoral julgar essa pretensão. Existe uma representação própria, regulamentada pelo TSE, representação para perda de mandato por infidelidade partidária. E a competência é do Tribunal Regional Eleitoral, no caso de mandato municipal, no caso de mandato de vereador. Mas essa é uma outra questão. Essa é uma decisão, repito, tomada pela Justiça Comum, que tem que ser impugnada no seu âmbito e pelas vias próprias. Não é disso que se trata aqui e nem houve impugnação quanto a isso. O que houve é, na sequência, um erro que talvez na intenção de corrigir o anterior acabou reproduzindo. E não se corrige um erro com outro. A juíza eleitoral tentou aplicar a mesma lógica a esse impetrante, porque também ele havia se desfiliado. O que fez a juíza eleitoral, então? Negou a ele o diploma. Volto a dizer, não se resolve infidelidade partidária nesses termos. E nessa instância. A instância competente é o TRE para julgar a infidelidade partidária, e isso tem que se dar mediante o devido processo legal, com uma representação de um interessado, do partido político ou do Ministério Público, com direito de defesa por parte da pessoa eleita, e aí sim, ao final do processo, se decide pela manutenção ou não do mandato. Não se pode o juiz reconhecer a perda do mandato de ofício, como foi feito aqui. O erro, portanto, é evidente. A negativa do diploma só poderia ocorrer, e ainda assim é uma questão polêmica, por motivo eleitoral. O diploma é um documento que simplesmente certifica o resultado da eleição. Se recusa diploma por alguma falha na eleição, por algum vício, por alguma ilegalidade, e não qualquer ilegalidade. A lei especifica quais são os motivos para o recurso contra a expedição de diploma. Deve haver ausência de condição de elegibilidade ou causa de inelegibilidade.
aí sim se poderia recusar o diploma. Ainda assim a justiça, a doutrina discute se pode o juiz negar diploma de ofício. Porque a lei prevê o recurso, mas não prevê que o juiz, ele próprio, reconheça a ausência de uma condição de elegibilidade, por exemplo, e recuse de ofício o diploma. Essa é uma questão polêmica. Eu tendo até a aceitar que o juiz possa fazer isso de ofício, mas por uma questão de cunho eleitoral, pela ausência de uma condição de elegibilidade. Aqui, se o candidato não tivesse filiação partidária durante a eleição, por exemplo, até que se poderia cogitar, porque a filiação é uma das condições de elegibilidade. Então, eu até aceitaria que a juíza, do meu ponto de vista, seria aceitável que a juíza negasse diploma se constatasse que o candidato foi eleito, mas não tinha filiação partidária durante a eleição. Isso seria uma situação. Recusa de diploma por motivo eleitoral, por uma causa eleitoral. Agora, aqui o que ela confundiu foi recusar diploma com cassar mandato. Porque desfiliação superveniente não macula o diploma. O diploma foi obtido legitimamente. Ele era filiado quando se elegeu. A desfiliação macula o mandato. Prejudica o exercício do mandato. Então houve uma confusão clara, não é a hipótese de recusa de diploma, não é a instância competente, não houve provocação por entes legitimados a suscitar essa discussão, de forma que me parece mais que evidente a confusão, a falha, a ilegalidade cometida pela autoridade coatora. Senhor presidente, senhor relator, portanto, com base já nos fundamentos, reiterando os fundamentos do parecer escrito, eu opino pela concessão da segurança. Doutor relator, palavra. Senhor presidente, o voto é no sentido da manifestação do órgão do Ministério Público Eleitoral, concedendo a segurança, deferindo a pretensão nele formulada. Eu fiz uma proposta de ementa ser vencedor. O voto está em síntese assim redigida. Eleições 2008, Supremo de Vereador, pedido de expedição de diploma, duplicidade de filiação partidária, nulidade de ambas, negativa de expedição de diploma, mandado de segurança, deferimento. 1. A expedição de diploma de suplente de vereador é direito subjetivo do candidato, que, tendo seu pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, comprovou a tempo e modo o cumprimento dos requisitos legais para tanto, ou seja, para sua elegibilidade em sentido amplo, não sendo lícito ao magistrado de ofício e sem o devido processo legal negar-lhe o diploma sob argumento de não estar afiliado a partido político no momento do pedido de expedição. Então, nessa linha de entendimento, a segurança foi concedida em harmonia com o parecer ministerial. Confirmando a liminar, né? Foi concedido no regimental. Todos de acordo? Por unanimidade, concedeu o mandado de segurança nos termos do voto do relator. Consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado do julgamento. Nenhum pedido mais de preferência, então, a ordinariedade da pauta. 5 da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, processo número 540204-2010, prestação de contas, candidato a deputado estadual, Alexandra Araújo Rebouças, que era candidata, a parecer sejam declaradas como não prestadas. Palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. A candidata cujas contas não foram apresentadas teve 2 períodos de dilação. Ela pediu inicialmente 60 dias para apresentar as contas, não prestou, depois pediu mais 60, foi deferido também. E, por último, depois de ela deixar transitar esse prazo em Albis, a douta Procuradoria Regional opinou pela emissão de declaração dessa corte
quanto à não prestação das contas, bem como pela remessa de cópia dos autos ao promotor da respectiva zona eleitoral para as providências do artigo 347 do Código Eleitoral. Esse é o relatório. Parecer confirmado escrito. Eu estou declarando não prestadas as contas da candidata e também declarando que ela está impedida de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. E, por último, determinando remessa de cópia dos autos à 21ª Zona Eleitoral para a verificação quanto à existência do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. É como voto. Uma divergência? Por unanimidade, declarou não prestadas as contas da requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Jorge. Sétimo da pauta, o processo 4783-74, prestação de contas de candidato Francisco Carlos Clemente. O requerente, pela desaprovação das contas, é o parecer. Com a palavra, silêncio. O candidato Francisco Carlos Clemente apresentou a sua prestação de contas no prazo legal. Analisando os documentos, o órgão técnico emitiu um relatório preliminar apontando a necessidade de diligência. Devidamente intimado, o requerente protocolizou o pedido de dilação de prazo por 10 dias, o que foi deferido. Porém, o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, mas compareceu após, prestando informações e apresentando contas retificadora. Diante disso, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas. O do Procurador Regional Eleitoral, levantando dúvidas sobre 3 questões contidas na prestação de contas, requeriu a intimação do candidato para apresentar esclarecimentos. Intimado, o candidato prestou informações e protocolizou nova prestação de contas retificadora e mais documentos. O órgão técnico emitiu um parecer conclusivo pela desaprovação das contas e a douta Procuradoria emitiu parecer no mesmo sentido. É o relatório. Parecer. Confirmado escrito. Palavra. Eu estou encaminhando o voto no sentido dos pareceres, porque houve ausência de registro no demonstrativo de receita e despesa de gasto com energia elétrica, água e telefone, não obstante o contrato do imóvel locado dispor que o pagamento de tais despesas é obrigação do locatário. Esse contrato está nas folhas 409 e 410. Também restou a irregularidade consistente no pagamento de despesas com serviços contábeis a irrisória quantia de R$ 18,02. Diante disso, o candidato procurou apresentar ou justificar, dizendo que o contador teria perdoado o restante da dívida. E eu entendo que não tem como dar guarida da alegação do candidato, uma vez que o pagamento das despesas era sua obrigação. Se de fato ele não tivesse recebido nenhuma das faturas em questão, deveria ter procurado uma segunda via das mesmas. Ele está falando isso sobre a energia elétrica, água e telefone. Além disso, é pouco crível que o requerente não tenha recebido nenhuma das 6 faturas, energia elétrica, água, telefone, pelo período de 2 meses, porquanto temos conhecimento de que as concessionárias entregam as faturas com regularidade. Aí eu também falo que, quanto à irregularidade consistente no pagamento de despesas com serviços contábeis, a quantia irrisória de R$ 18,02 não convence a tese trazida pelo requerente de que o senhor Wagner Bianchini de Deus, anteriormente contratado pelo preço de R$ 500, perdoou o valor de R$ 481,98 ante a ausência de saldo na conta corrente. De fato, a legislação regente autoriza que, em casos excepcionais, seja realizada a arrecadação de recursos após o dia da eleição, exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão estar quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, sob pena de desaprovação das contas nos termos do parágrafo 1º, artigo 20, da Resolução 23.217/2010. E, com base nisso, eu acabo seguindo os pareceres para desaprovar as contas de Francisco
Francisco Carlos Clemente, com fundamento no artigo 30, inciso 3, da Lei 9.504/77. É como voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Todos de acordo? Então, vamos lá. Doutor André Posetti, como voto? Eu vou acompanhar o entendimento do relator. Desembargador José Ferreira Leite. Doutor Sebastião Arruda de Almeida. Senhor presidente, eu vou indagar aqui, se eu bem estou observando aqui, doutor Jorge, a reprovação que o senhor está propondo, porque havia no contrato a obrigação do pagamento de água e energia, não foi pago. Sim. Não Certo. pode ter sido pago, mas não apareceu na conta. Certo. Essa E questão, assim foi contratado. essa questão, se eu não me engano, me parece que esse colegiado aqui tem se debruçado e me parece que na sua maioria é no sentido de que se a questão das obrigações dentro do contrato, elas se resolvem no âmbito do direito civil. Se efetivamente não houve o pagamento dessas despesas, não haveria por que serem lançadas efetivamente dentro da prestação de contas. Não, mas deixa eu fazer um esclarecimento. No caso aqui, ele é diferente daquelas outras situações, porque nas outras situações se contratava um aluguel e não se falava a respeito das contas de água, luz e telefone. Nesse caso, o contrato é claro em remeter a responsabilidade do pagamento ao candidato. É diferente daquela em que nós dizíamos, ora, é possível que esse aluguel tenha incluído água, luz e telefone. Certo. Mas eu agora, na minha opinião particular, eu continuo mantendo essa opinião de que se trata realmente de obrigações que devem ser resolvidas no âmbito da justiça comum. Mas ninguém está cobrando esses valores. Acontece que era uma obrigação do candidato e ele não apareceu na conta. Mas se o senhor me permitir só concluir, eu defendo o entendimento de que despesa prevista é uma e despesa efetivamente realizada é outra. Se efetivamente o candidato não pagou, não realizou a despesa, não há por que ser lançada como gasto de campanha. Só para eu então tirar essa dúvida definitivamente, não houve nenhuma previsão desse gasto dentro da prestação de contas. É isso, doutor João? Não se falou porque tem a previsão no contrato. Isso. Certo? Mas e não foi pago. Não foi lançado porque ele diz que não pagou, seja lá por que motivo for. Mas está lá, está na conta. Senhor presidente, com relação a essa irregularidade, eu penso que ela não é insanável. E com relação a esse pagamento de R$18 pela prestação do serviço do contador, penso que é extremamente irrisório e não se compromete totalmente a transparência da conta, da prestação de contas, razão pela qual eu vou pedir vênia ao colegiado para aprovar com ressalvas a prestação de contas. É como eu estou votando, senhor presidente. Então, é oportuno a qualquer membro, e assim eu quero fazê-lo, para reconsiderar o voto que eu havia proferido, inicialmente acompanhando o relator. Mas agora, diante das observações feitas pelo Dr. Sebastião, me pareceu bastante razoável os argumentos postos por Sua Excelência. E eu vou me filiar ao entendimento de Sua Excelência. Aprovando com ressalvas? Por dois motivos. Com ressalvas, né?
Realmente, o primeiro fundamento foi que ele justificou que pagou R$18, não é isso? É o contrário, o doutor Vogal que abriu a divergência usou os R$18, mas eu não vou contestar. Na verdade, o que ele não pagou foram 478 e alguma coisa. Houve um contrato de R$500, ele pagou só R$18. Isso. Então, é verdade que ele pagou os R$18 e afirma que o contador o dispensou do pagamento do restante. Então, a mim me parece que o Poder Judiciário impor essa obrigação do credor desse restante receber, e aí estaria a mácula da prestação de conta, data máxima vênia, me parece não razoável, né, com a sistemática. Ele prestou as contas com o que ele arrecadou e com o que pagou. Então a conta está correta. O outro argumento colocado é o de que a despesa prevista, ou seja, ele devia... Agora retomei ao raciocínio que no contrato celebrado ficou o locatário responsável pelo pagamento de conta de luz e água. Ele disse que não teve despesa, não é isso que foi dito, de luz e de água para pagamento. Ele disse que ele não pagou. Sim. Ele não disse que não teve pagou. despesa. Então ele ficou devedor, né, desse pagamento. E aí é que entra exatamente a observação que o doutor Sebastião fez, é de que essa questão inerente a pagamento é uma questão que deve ser resolvida no âmbito da legislação civil, não eleitoral, com relação à prestação de contas. A verdade é que ele prestou as suas contas. Se ele não pagou e vão cobrá-lo posteriormente, ou não, poderá inclusive não cobrar. Qual é a consequência disso para a prestação de contas? Em que estaria maculando realmente? Então eu vou pedir vênia ao ilustre relator, e já o havia acompanhado no sentido de desaprovar a conta, mas agora eu vou aprová-la com ressalva, acompanhando o entendimento do ilustre juiz, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, porque me estou convencido de que o caminho apontado por Sua Excelência é o que melhor faz justiça nesse caso. Então eu vou acompanhá-lo. Palavra. E agora, com essas questões esclarecidas, pedir vênia ao doutor relator e acompanhar a divergência. Doutor Sebastião, me pus a refletir sobre os seus argumentos com os acréscimos do desembargador José Ferreira Leite, de modo que eu estou de acordo com a divergência, peço vênia ao eminente relator. Então, conclusão do julgamento, o tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas do requerente. O parecer é pela desaprovação das contas. Também na relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Jorge Tadeu Rodrigues, o 8º processo 4937-92-2010, prestação de contas requerente Júnior César Leite da Silva. E o parecer anotado aqui pela aprovação das contas. Palavra eminente relator. Senhor presidente, eu vou aqui fazer o relatório, já dar o voto, porque eu estou seguindo os pareceres técnicos e do Ministério Público. Bem, na verdade, não foi constatada nenhuma irregularidade e por esse motivo, tanto o órgão técnico quanto o do outro procurador se pronunciaram no sentido de aprovação pura e simples das contas do candidato e eu estou seguindo o meu voto, essa orientação, é como voto. Confirmado o parecer.
Todos de acordo? Por unanimidade, aprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Desembargador José Ferreira Leite, o nono da pauta, processo número 45.1787, também prestação de contas. Requerente Adil Antônio Alves de Oliveira, parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, Silêncio. Assim relato, senhor presidente, igreja plenária. Cuida-se de prestação de contas de Adil Antônio Alves de Oliveira, relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSB. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. Devidamente intimado, o candidato apresentou justificativas e prestação de contas retificadora às folhas, tendo a já citada unidade técnica desta casa emitido relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Intimado novamente, o candidato apresentou justificativas e prestação de contas retificadora pela segunda vez, ensejando parecer da conclusivo da CCIA, em que ratificou a manifestação anterior pela desaprovação das contas. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas do candidato em tela. É o relatório, senhor presidente. Confirmado escrito, Excelência. Com a palavra. Senhor presidente, o voto é no sentido de acolher os pareceres técnico e ministerial e pela desaprovação. E parece-me que o item 1 e o item 2 da ementa que propõe ser vencedor no voto como relator assinala para que a falha consubstanciada na ausência de comprovação de doação de bens estimáveis em dinheiro com apresentação da nota fiscal respectiva empenhada por si só a desaprovação das contas, pois impede que a Justiça Eleitoral aponte com segurança a origem dos recursos. E no 2 fica registrado: persistindo falha que comprove a transparência, a confiabilidade e a legitimidade das contas apresentadas, a sua desaprovação é medida que se impõe. São esses os fundamentos, em síntese, que adotei para acompanhar o entendimento do Ministério Público Eleitoral e do órgão técnico deste tribunal, pela desaprovação. Divergência? Uma consideração? Todos de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz de Andrade Posetti, o 12. Pauta o processo número 22.107, recurso eleitoral, reconhecimento de filiação partidária, 26ª Zona Eleitoral Chavantina. Marzinho Roberto Vieira, o recorrente recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento para que se proceda à inclusão do nome do recorrente na lista de filiados do PCdoB. Com a palavra, doutor relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de um recurso nominado interposto por Marzinho Roberto Vieira, em face da decisão do juiz da 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que indeferiu o pleito da sua inclusão como filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, por meio de lista especial com suporte no artigo 19, parágrafo único da Lei 9.096. Ofertados embargos de declaração foram desprovidos pelo juízo ACO, protocolizado o recurso em tela, negado o juízo de retratação. Nas razões recursais, o recorrente alega desídia do supracitado partido por não ter feito constar seu nome na lista de filiados, que alimenta no sistema Filia Web, nem tampouco efetuado o envio da lista no prazo legal, justificando a falha na decorrência de supostos problemas de transmissão. Juntou documentos de folhas 06 a 11 e pugna ao final pela reforma da sentença, de modo que seu nome seja incluído na lista especial de filiados daquela agremiação. O Ministério Público Eleitoral, com atribuição naquela circunscrição, ofertou parecer favorável ao requerente. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento recursal,
para que o PCdoB proceda à inclusão do nome do recorrente na lista de filiados. É o relatório, senhor presidente. Ratificado, escrito com palavras, senhores. Foi justamente isso que aconteceu. Segundo consta dos autos, o recorrente teria se filiado ao PCdoB de Nova Chavantina em 8 de setembro de 2011, conforme se afere na ficha de filiação. O partido, por sua vez, lançou no sistema a referida filiação, fazendo constar na data de 1 de outubro de 2011, porém deixou de enviar a lista de filiados à Justiça Eleitoral na segunda semana de outubro, conforme prevê o artigo 19, parágrafo 4º, caput dos normativos supracitados. E o requerente juntou provas da sua filiação, o fez em 25 de novembro de 2011 e, por determinação judicial, o partido teria que ter enviado a lista especial conforme determina o provimento do TSE. O juiz Oacó equivocou-se ao negar o pedido contido na exordial, uma vez que o requerente trouxe prova robusta de sua inserção na sobredita agremiação, que vai além da simples ficha de filiação, razão pela qual entendo merecer ser reformada a sentença. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres ministeriais, conheço do recurso inominado e dou-lhe provimento, com o fim de que faça constar o nome de Marzinho Roberto Vieira na lista do PCdoB de Nova Chavantina. Como voto, senhor presidente? O tribunal está de acordo? Sim. Por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor André. O 13º, processo 493440-2010, prestação de contas, de Janira Vieira Chaves. Requerente parecer pela desaprovação das contas com a palavra, senhores. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas da candidata de Janira Vieira Chaves, referente à candidatura do cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições gerais de 2010. A requerente apresentou a prestação de contas na data de 2/11, portanto, tempestivamente. A CCIA, em relatório preliminar, apontou diversas irregularidades a serem sanadas. Restando inexistosa a intimação via oficial de justiça, procedeu-se a intimação por meio de edital, porém o prazo legal transcorreu sem a manifestação da candidata, conforme certidão de folha 69. Em relatório conclusivo, a CCIA manifesta-se pela desaprovação das contas. Novamente intimada, a requerente manteve-se silente. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu judicioso parecer opinando pela desaprovação das contas. É o sucinto relatório, senhor presidente. Parecer. Todo parecer confirmado. Senhor presidente, realmente isso aconteceu. A candidata Dejanira Vieira incorreu em várias falhas. O voto já encontra-se disponibilizado por vossas excelências. E em harmonia com os pareceres técnicos dessa casa e ministerial, tenho que não há outra saída senão a desaprovação das contas da candidata Dejanira Vieira Chaves. É como voto, senhor presidente. Possível. Todos de acordo? De acordo. Por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também com parecer pela desaprovação das contas é o 14º, processo 49.21.41/2010. Prestação de contas, Juarez Leandro da Silva, o requerente. Parecer, como disse, o doutor André Luiz de Andrade, projeto de vossa excelência, o relator está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do candidato Juarez Leandro da Silva, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PMN nas eleições de 2010. O requerente apresentou a prestação de contas na data de 1/11/2010, portanto, tempestivamente. Em relatório preliminar, a CCIA apontou irregularidades a serem sanadas, tais como a ausência de peças obrigatórias, canhoto e de recibo eleitoral, ausência de notas fiscais para comprovação das doações, ausência do extrato bancário em sua forma definitiva, ausência de CNPJ e CPF do responsável pela confecção da propaganda eleitoral. Devidamente intimado, o requerente quedou silente, conforme certidão de folha 52, levando a CCIA a opinar conclusivamente pela desaprovação das contas. Intimado deste, o requerente aí sim juntou prestação de contas retificadora, obtendo do órgão técnico novo relatório conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas. Folhas 110 e 111.
Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Confirmado o escrito, excelência. Senhor presidente, compulsando os autos, verifica-se que o candidato Juarez Leandro da Silva, quando da apresentação das contas retificadoras, trouxe a documentação exigida para a regularização das impropriedades citadas no parecer técnico. Supriu as irregularidades apontadas no item 1, que era o canhoto do recibo eleitoral, supriu também o 2, que era o termo de doação e notas fiscais, com exceção apenas da nota fiscal número 1047, correspondente a um recibo eleitoral no valor de R$500, relativo à doação do candidato a senador Antero Paz de Barro Neto. Juntou também os extratos bancários em sua forma definitiva, do período de julho a dezembro, fazendo constar documento indispensável à apuração da movimentação financeira da campanha. Com relação à impropriedade referente à realização da propaganda eleitoral sem o CNPJ do responsável pela impressão do material de campanha, ainda que esteja em desconformidade com o artigo 13, parágrafo único da resolução, entendo que não corresponde o vício suficiente para direcionar a desaprovação das contas. A uma, pela impossibilidade jurídica de discutir condutas eleitorais em julgamento e prestação de contas. A duas, pelo fato de que os gastos com a confecção e a distribuição de materiais gráficos foram declarados pelo candidato nas contas sob exame. Com essas considerações, em conformidade com o parecer técnico desta Casa, eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato Juarez Leandro da Silva referente ao pleito de 2010. É como voto. Desembargador José Ferreira Leite, com voto. Com o presidente, com o relator, presidente. Doutor Sebastião Arruda Almeida. Acordo, excelência. Jorge Tadeu Rodrigues. De acordo. Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Tribunal por unanimidade aprovou com ressalvas, né? As contas da requerente. O parecer é pela desaprovação das contas. Judiciais encerrado. Passemos então aos administrativos. Vamos ver se eu consigo simplificar para que possamos maior assim encerrar a sessão. O número 15, o processo 153 de 2012, trata-se de um pedido de providência à elaboração de ato normativo para a tramitação direta dos inquéritos policiais no âmbito desse regional entre a Polícia Judiciária Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral. Propositura do eminente procurador Dr. Tiago Lemos de Andrade. Absolutamente pertinente a propositura, no meu modo de ver, não só pelos ditames constitucionais, mas também pelo próprio CNJ, em procedimento de controle administrativo, no sentido de que, para uma celeridade, os inquéritos vão diretamente ao Ministério Público, sem uma tramitação passando pelo relator, enfim, ou por alguém antes de se tomar essa medida. Eu estou votando no sentido de se acolher a propositura, determinando a expedição de resolução. Aliás, tem alguns estados, alguns regionais que já também assim normatizaram. Se todos estiverem de acordo, vou pedir resolução nesse sentido, né? É uma norma que já se segue, né, senhor presidente, no Mas âmbito da para Justiça se regularize, Estadual né? e tal. Qualquer medida que exija Pronunciamento controle judicial, claro. Aí o inquérito deve ser registrado e passa a tramitar judicialmente. O 16º da pauta, o processo 8032, submetendo à Corte a apreciação a instituição de uma comissão permanente de processo disciplinar no Tribunal Regional de Mato Grosso. A presidência promoveu algumas adequações na redação da minuta e se colocou que a fixação de prazo para recusa e nomeação de membros da comissão, a possibilidade de nomear servidor do cartório de Várzea Grande, a legitimidade das comissões para investigar os servidores requisitados ou cedidos, possibilidade da presidência pedir normativos complementares visando a aplicação desta resolução. O que se pretendeu fazer? Se pretende fazer que haja uma comissão, vamos dizer, processante por tempo limitado,
para que efetivamente os fatos que justificarem a propositura do processo administrativo disciplinar, vamos dizer assim, já esteja então essa comissão pronta para atuação imediata, sem que houvesse escolhas de membros, porque no meu, pelo menos a meu aviso, o meu sentir, muitas vezes tem pessoas que têm interesse em participar porque não gostam de determinada pessoa, não interessa ou para aquele fato, ou outros não querem participar. Enfim, isso tudo creio que amenizaria. Se o fato justificar a propositura da medida do processo disciplinar, a comissão ela já é posta por um determinado período e assim não funciona. Muito próxima da Justiça Militar, que tem os conselhos permanentes, e os permanentes e não os especiais, eles têm um determinado tempo de vigência, vamos dizer assim, daquela competência, e uma vez aquilo que se incluir, eles passam a processar e a julgar desse modo. Então, é uma propositura que faz para simplificar, está mais rápido, está pronta a comissão, não tem que fazer aquele ato de procurar quem vai ser, quem não vai ser. E aí um fala, não, eu não gosto desse, porque acontece, então esse aí eu quero fazer, e agora não, esse aí eu não quero. Bom, enfim, evitaria esse, como se diz popularmente, esse estica em curta, vai para lá, vem para cá, com essa proposição. Eu creio que vale a pena a gente tentar, não sei se os membros... Eu concordo, senhor presidente. Acho, inclusive, que é uma medida profilática e necessária em todos os tribunais, porque nós vemos que o grande desgaste do Poder Judiciário em todos os âmbitos é porque se alega que o Judiciário é moroso em punir aqueles que eventualmente se desviam. E quando, na verdade, não se quer a morosidade. O problema é que existe uma série de entraves que com essa medida, me parece, já começa a ganhar muito tempo e que tem que ser vencidos a cada processo. Uma comissão dessa permanente com os devidos suplentes para evitar eventuais suspeições, nós já ganhamos muito tempo e o processo já sai andando. Assim que acontecer, já tem as pessoas designadas. Eu penso que inclusive quero registrar que os meus votos de elogio no sentido de que eu vejo que isso aí deve ser estendido em todos os âmbitos do judiciário para que nós evitemos esse tipo de coisa e desgastes em todas as circunstâncias. Isso, essa propositura também foi bastante municiada pela servidora Emília Gracizata de Arruda, que pesquisou bastante, inclusive através da Fundação Getúlio Vargas, para encontrar essas possibilidades. Enfim, foi lá pesquisar, ela iniciou, então estou até elogiando, determinando um voto de elogio nos assentamentos dela aqui desse regional. E as imperfeições que por um acaso ocorrerem se retificam ao longo da experiência também, né? Mas me parece uma medida boa, então por isso eu trouxe aqui para o tribunal e submeto aos eminentes pares, né? Estão de acordo? De acordo. De acordo. Vamos lá. O 17º é um pedido de desligamento das funções eleitorais do juiz da 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Doutor Abel Balbino, juiz eleitoral, fez um pedido de desligamento por força de pós-graduação que ele vai fazer na Universidade de Lisboa. E, considerando as informações que foram lançadas, eu estou formulando e votando no sentido de dispensar o doutor Abel Balbino das funções de juiz eleitorais da 49ª, com efeitos de 1/4/2012. E votando pela designação da doutora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, juiz da 4ª Vara Criminal para jurisdicionar em caráter precário e temporário referido, com efeitos a partir da mesma data, até que se consiga regularizar aqui o processo da escolha do novo magistrado que vai ser o titular. Precariamente ela responde. Todos de acordo? Sim. Processo número 4912, requisição do servidor Enio Gonçalves para prestar serviço na 41ª, lá em Araputanga. O sentido do voto é na requisição do Enio, pelo prazo de 1 ano, com efeitos a partir de 13/12
de 2012, convalidando os atos praticados conforme resolução e fundamento do artigo 55 da lei. Reúne todas as condições, estou deferindo. Se posso passar o próximo, é o 19. Prorrogação da requisição é o processo 8877, 2010. Rondonópolis, 46ª Zona Eleitoral, prorrogação do servidor. A requisição do servidor. Aqui, o voto que elaborei vinha concluir deferindo pela segunda prorrogação, que é o que nós temos admitido, a requisição da servidora Maria Francisca Oliveira Silva. Continuar o serviço lá em Rondonópolis, na 46ª Zona. Contar de 24/3 de 2012. Se todos de acordo. O 20º, prorrogação também de Maria de Fátima para Maria Fátima Ferreira Nascimento. Lá em Rondonópolis também, 46ª Zona Eleitoral, uma zona bastante pesada. Eu estou votando no sentido de deferir a segunda, porque também está dentro dos limites da nossa legislação. Por mais um ano, 23/3/2012, a partir de. Todos de acordo, o 21º, requisição do servidor Isaías Quirino Alves para prestar serviço lá em Peixoto de Azevedo, juízo da 33ª Zona. Eu estou votando no sentido de requisitá-lo por um ano. Inclusive porque lá é uma dificuldade tremenda de se conseguir requisições por falta de pessoas que pudessem atendê-la de uma forma condizente à justiça eleitoral e nos termos das possibilidades da legislação. Todos de acordo. Antes de, evidentemente, encerrar, hoje infelizmente, a última sessão do eminente magistrado, eminente colega, companheiro mesmo, Dr. Jorge Tadeu. Eu passo a palavra ao Dr. André Luiz Andrade Posetti, no sentido de convidá-lo a se pronunciar em homenagem em nome desta casa. Obrigado, senhor presidente, doutor procurador regional eleitoral, eminentes pares. Foi com imensa satisfação que recebi a incumbência de formular esse voto especial e diferenciado, ao qual aqueci prontamente para iniciar as homenagens a este eminente julgador, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Trata-se de um ilustrado gaúcho, gremista, em terras matogrossenses. Antes de ingressar na magistratura estadual, nos idos de 92, vivenciou a rica experiência de ser advogado, conhecendo de perto os percalços, as alegrias e os ensinamentos que o exercício dessa nobre profissão nos traz. Muito mais que um currículo, é uma história que se constrói envolvendo vidas, conflitos, desejos e anseios pela tão esperada justiça. Nessa construção, certamente não lhe faltaram desafios, que Vossa Excelência soube vencer com maestria. Chamado a exercer seu mistério no âmbito desta justiça especializada, mostrou-se um vocacionado. Começou atuando na comarca de Pontes e Lacerda e posteriormente nas comarcas de Arenápolis, Nortelândia, Diamantino e Várzea Grande, onde atualmente responde pela 3ª Vara Criminal. A partir de 24 de março de 2010, passou a fazer parte desse seleto plenário, como titular de uma das vagas destinadas ao juiz de direito. Laborando com brilhantismo habitual, mostrou-se discreto, ponderado, acessível, humano, dedicado, preocupado em aplicar o direito na sua forma mais correta e transparente, com a consciência cívica, independência e probidade, fazendo justiça e fortalecendo o exercício da cidadania, colaborou com o aperfeiçoamento político, com a verdade eleitoral, com a lisura de vários pleitos e com o fortalecimento da democracia, e assim vem deixando
marca própria dos notáveis. É importante ressaltar que o contato com o poder e o status da magistratura não lhe retiraram a inquietude natural daqueles que almejam incessantemente a evolução moral e espiritual, coisa rara nos dias atuais, e o ter vale mais que o ser, e quem o conhece sabe bem disso, Excelência. Aliás, é de homens com tais valores que a justiça brasileira precisa. E neste pequeno reconhecimento de seus relevantes serviços à Justiça Eleitoral mato-grossense, em nome da presidência e dos demais membros dessa corte, em nome também dos servidores dessa casa, quero agradecer pela contribuição significativa e pela passagem que trouxe à história dessa casa e desejar os sinceros votos de felicidade, sucesso e muitas vitórias na sua vida juntamente com sua família. Caminhando para o encerramento, a pedido da minha assessora, analista desse tribunal, a senhora Neide Maria Freitas Arantes, ela, na sua formatura na faculdade, ela fez um poema e ela me passou e pediu que, se houvesse oportunidade, para que eu fizesse nesse momento, e eu faço agora. Em sua vida, proponha uma grande ação, que a sua petição seja pela paz. Creia que todos os pedidos de perdão, serenidade e sabedoria serão deferidos. Envie um mandado de amor a todos que convivem com você. Prove por todos os meios na humanidade admitidos que você é uma pessoa de bem. Ouça o seu coração nos momentos de dúvida. Extinga os julgamentos precipitados que ferem o seu irmão. Publique notas de alegria, amor e gratidão. Declare guerra a todo tipo de injustiça e aguarde o grande juízo daquele que ama muito a cada um de nós, pois o valor da causa será o tesouro que tiver em seu coração. Só assim cumpriremos a tarefa mais nobre de nossas vidas, sermos gente que faz direito às coisas que Deus espera de nós. Meu muito obrigado a todos. Muito bem mesmo. Palavra. A palavra, eu não poderia deixar de rapidamente também registrar aqui minha lástima, meu pesar com o término da judicatura do Dr. Jorge nesse tribunal. O Dr. Jorge é, talvez não, sem dúvida, um dos juízes com os quais eu tenho mais afinidade jurídica, e isso fica evidente pela quase invariabilidade entre as minhas sustentações, as linhas que eu adoto no meu parecer e o voto de Sua Excelência, quase sempre coincida, em termos visões jurídicas muito parecidas, mas além disso temos também uma visão de mundo, uma percepção das coisas, até no plano da espiritualidade, muito parecida. Aprendi muito com o Dr. Jorge durante esse tempo que tive aqui, uma pessoa que eu aprendi a admirar, um juiz vocacionado à justiça eleitoral, inteligente, mas despretensioso, rígido, rigoroso, mas equilibrado, atento às questões e às repercussões sociais da sua decisão. Então, realmente, uma pessoa que vai ficar na minha memória como um exemplo de magistrado. Queria fazer esse registro e dizer que foi uma honra, Dr. Jorge, conhecê-lo, uma honra de verdade, um prazer conviver com Vossa Excelência durante esse tempo e desejar-lhe sucesso, felicidade,
no retorno pleno à justiça estadual, e também fazer votos de que tenhamos no seu substituto também uma pessoa com essas mesmas qualidades, com essas mesmas preocupações, com essas virtudes e a competência de Vossa Excelência. Tenho certeza pelas referências que já recebi, inclusive de Vossa Excelência, que virá um juiz também capaz de suprir essa ausência, que será marcante para mim e acredito que para todos nesse tribunal. Obrigado, senhor presidente. Gente, Senhor presidente, pena que passou muito rápido, mas eu tenho que te entregar aqui os teus CDs com todos os seus votos. E a primeira coisa que tem aqui, ó, primeira vez, vem com a foto agora do respectivo. que bom, hein? Mas eu deixo o seu Vossa Excelência se manifestar. Na verdade, eu não preparei nada. Eu queria só registrar os sentimentos que me povoaram, vamos dizer assim, que me tomaram durante a fala do André Luiz Posetti, pessoa de uma lhaneza exemplar e de uma educação também que me inspira, especialmente nós gaúchos, como você falou, nós temos uma cultura um tanto quanto tosca. Confesso, André Luiz, que estou trabalhando nisso para me tornar um pouco menos empolgado nas minhas manifestações. E nessa linha de fala, eu queria agradecer aqui aos funcionários, especialmente às senhoras taquígrafas, que foram muito condescendentes com as minhas falas, muitas vezes atropeladas, devido a esse meu jeito de ser um tanto quanto contundente e empolgado com as ideias que eu defendo, porque elas realmente vêm do meu imo, do meu coração. Se eu tenho algum mérito aqui, é ter sido verdadeiro comigo mesmo, com a minha consciência. Jamais defendi algo aqui que não fosse aquilo que realmente eu estava pensando. Mas como disse o Dr. Tiago, cujas palavras também agradeço, e eu posso dizer que a recíproca em termos de amizade, de empatia, também é verdadeira em relação à minha pessoa, com relação à sua pessoa. Queria dizer o seguinte, que realmente eu não abri mão da minha independência em nenhum momento, da minha postura, do que eu penso, e tenho consciência e tenho falado muitas vezes nos votos que proferi, da grande importância que essa justiça especializada tem perante a nação brasileira. É uma justiça que pode ajudar a elevar o Brasil à posição que ele merece, como Estado, como nação, como povo acolhedor que somos, emotivos, sentimentais, solidários, fraternos. E nós podemos dar esse exemplo. E a Justiça Eleitoral está sendo convocada para isso, para ajudar esse soerguimento necessário que tem que passar e vai passar pela melhora dos nossos gestores públicos. Só a Justiça Eleitoral pode ajudar de forma mais direta, exigindo. Eu não faço aqui, não sou o senhor da verdade e, como disse o André, eu fui rigoroso, mas sabendo que eu estava exagerando. Vossas Excelências me perdoem ao divergir em situações que, em princípio, eu poderia segui-los sem nenhum problema de consciência. Mas eu tenho uma consciência também que o julgador de primeiro grau é aquele que sente o contexto social, o momento histórico que nós estamos vivendo, e ele pode, por estar próximo ao contexto social,
dar o recado, inclusive, aos tribunais superiores que determinadas posturas já não ressoam no contexto social. Porque o fenômeno da norma, para quem não quero que eu não sou muito hábil nessa história de teoria, ele nasce do anseio da sociedade. E muitas vezes a lei vem a reboque das decisões judiciais, da jurisprudência que foi firmada porque o julgador sentiu que aquele fato social deveria ser sancionado ou então levado à categoria de uma norma. E nós vemos isso agora na questão da ficha limpa, que o fenômeno normativo nasceu diretamente do anseio popular. Não passou nem pelo legislador, não passou nem pelo judiciário como forma de jurisprudência. Nasceu lá. Por quê? Porque, em princípio, essa norma não viria a lume se não houvesse a iniciativa popular, porque ela diz respeito ao tolimento do próprio legislador. Ela é direcionada ao próprio legislador. Veio tolher determinadas práticas que o legislador não gostaria de mudar, mas ele mudou por iniciativa popular. Então, com essa consciência que eu tenho lá das aulas de justiça social, de sociologia, que a gente tem, que eu acho que o judiciário está num momento muito grande. É bem verdade que nós todos, amanhã ou depois, podemos sofrer represálias com esse denuncismo, denúncias vazias, nós mesmos podemos sofrer isso. Mas não podemos abdicar do dever de dar o nosso contributo para melhorar a sociedade. E a justiça eleitoral é muito importante agora. Vossas Excelências vão enfrentar uma eleição muito importante, porque ela é aquela eleição pulverizada, né? E a importância da justiça eleitoral é justamente dar esse contributo para a melhora de tudo. Então eu queria agradecer Vossas Excelências, meus pares, que ombrearam comigo e me suportaram nas minhas falas, muitas vezes contundentes e não tão educadas, tão lianas como a do André Luiz. E agradecer o presidente, que também soube conduzir durante esses 2 anos assim, essa casa de uma forma muito serena e muito perspicaz, no sentido de fazer a leitura do momento político, do momento que essa casa passava, sem agredir ninguém, sem levar nada para o lado pessoal, mas fazendo o que deveria ser feito. Sabendo lidar, inclusive, com a imprensa, que eu acho isso muito importante. O juiz deveria treinar, antes de assumir um cargo, a saber lidar com a imprensa, mostrar que nós não temos nada a esconder. Nós estamos aqui para sermos transparentes. E quando nós fazemos isso, como fez o nosso presidente, nós vemos que nós somos bem tratados. Então nós precisamos dar esse retorno da transparência em tudo que nós fazemos. E nisso eu quero deixar aqui registrado os meus profundos agradecimentos ao nosso presidente, porque foi um período de muita tranquilidade que nós passamos aqui. Apesar da seriedade do momento e da importância que é a justiça eleitoral, nós tivemos como cultivar, inclusive, amizades fraternas, tivemos momentos descontraídos, porque havia uma lealdade processual. Ninguém aqui procurou manipular dados de processo, nós fomos muito justos uns com os outros. Olha, eu sigo essa orientação, mas tem isso no processo, para deixar cada um que julgasse conforme a sua consciência. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Vocês vão comigo no meu coração. Muito obrigado. Viu, Jorge, como está dizendo, eu vou entregar o acervo aqui dos seus votos, dos julgamentos. E gostaria que todos nós depois nos colocássemos aqui à frente para tirar uma fotografia. Devo lembrar que depois tem um breve lanche, um lanchezinho para que a gente possa conversar um pouco mais de mais amenidades. E lembrar que segunda-feira, às 18 horas, tem a sessão solene, na próxima segunda agora,
para o Dr. Francisco, né, que virá conosco agora. Então, eu vou ali na frente entregar, depois a gente tira a foto.